Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que explora semanalmente os processos e desafios da criatividade. Dezembro é cheio de coisas que a gente vive repetindo. É aquela festa com um tanto de comida que a gente jurou que não ia se afundar, um tanto de promessa de começar a vida mais saudável depois de experimentar, 80 sabores de panetone, de todo tipo de fritura. Vem a meta de exercício, a meta de dinheiro e, acima de tudo, a meta de fazer algo novo. O episódio de hoje tem muito a ver com fazer algo novo. Quando você coloca aí a sua meta de ano novo, de colocar alguma ideia em prática, de tirar do papel. Hoje é um episódio sobre como você pode usar a comunicação para realizar esse projeto. A comunicação como um veículo para que você realize esse projeto. Eu sou muito bom em estabelecer meta. Realizar a meta, aí já é uma outra história. Mas, assim, na média, eu consigo sempre terminar o ano melhor do que eu comecei. O que quer dizer que ou eu sou bom de planejamento, ou normalmente eu começo meio na merda. Mas, às vezes, tem aí o meio do caminho. Eu acho que a vida é sobre isso. É você terminar um ciclo melhor do que você entrou nesse ciclo. Se você escuta esse podcast ou assina a minha newsletter semanal, que é a Fábrica das Ideias Bizarras, é muito provável que alguns dos seus objetivos de ano novo sejam relacionados a aparecer mais. E não aparecer mais assim de uma forma meio narcisista. É ganhar mais visibilidade. Talvez você queira mais visibilidade na carreira, mais visibilidade para um projeto novo, ou mais visibilidade para o seu negócio que já existe, que precisa de mais vendas, de mais audiência, ou simplesmente você quer, produzir conteúdo para a internet, quer colocar em prática algumas ideias velhas. Mas existe um obstáculo que às vezes a gente nem conhece. Na vida, a gente ou é profissional em arrumar algo ou em vender algo. Então todo mundo é mecânico ou é vendedor. A gente não aprende muito bem a vender o nosso peixe quando nós somos muito bons tecnicamente em algo. Isso gera uma porrada de problema futuro na carreira. Mas ou você está sempre oferecendo algo para alguém, ou você está sempre consertando algo para alguém, independente da sua área de atuação. Eu sou um forte defensor da ideia de que é mais fácil ser um nota 7 que se vende bem do que um nota 10 que passa aperto. É melhor ser um mediano eficiente que um gênio travado. E parte do problema que muitos de nós enfrentamos em a gente não ter aprendido a se vender bem é que nós nos tornamos excelentes profissionais, mas temos medo de parecermos uma fraude. Tem até aquele negócio que muita gente fala, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Calma lá, tem um meio de caminho aí que atende a todo mundo. Como que a gente pode resolver isso? Como ser uma pessoa que sabe executar a sua área de expertise, mas também sabe comunicar quão bem faz isso? Eu mesmo demorei assim pra caramba. Levou muito tempo até eu entender que a oratória é uma ferramenta universal. A oratória, ela abre caminhos para que novas coisas sejam feitas. Não é só para uso no palco. A oratória, ela te ajuda a conversar sem medo com quem pode te ajudar. Ela pode te ajudar a explicar o que está na sua cabeça sem confundir quem está escutando. Então, quando você aprende táticas de oratória, você não aprende só a como falar em frente a uma grande audiência. Você aprende também a explicar melhor uma ideia. Você aprende também a vender melhor seu peixe. Graças à oratória, e olha só, a minha não é perfeita, eu puxo R pra caramba, também assim, gente, sotaque é preciosismo, grande parte dos casos. Mas, graças à oratória, eu pude levar projetos profissionais a mais de 5 países e também fazer apresentações em palcos que vão de 5 a 9 mil pessoas. E eu não me considero um profissional tecnicamente nível 10. Quando a gente vai falar de marketing e de dados, eu sei que eu sou uma pessoa que tem conhecimento, mas eu não me considero assim um gênio. No entanto, entender a oratória como um veículo para levar a sua criatividade, a ideia que você tem, à execução, muda a vida. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia trabalhar viajando e palestrando Brasil afora, mundo afora. Trazer a oratória como veículo mudou muito isso. E apesar de também ter bastante tempo fazendo isso, faz 10 anos já que eu palestro, eu não me vejo como um baita professor de oratória. Logo, eu pedi ajuda para alguém que pode, nesse episódio do Além das Boas Ideias, te dar um caminho
para transformar o que está na sua cabeça em uma comunicação clara, eficaz e inesquecível. Eu chamei a Gi Esquerdo. A Gi, além de ser minha amiga e mentora, ela é psicóloga, neurocientista, autora e é especialista em ajudar pessoas a se comunicarem melhor, inclusive a falar em público. E eu fiz 3 perguntas relacionadas à comunicação e também criatividade. Começando por: como eu posso desenvolver mais segurança para me posicionar em um assunto, em um segmento, em um nicho, no meu mercado, no meu perfil de Instagram, no meu canal de YouTube? Como eu posso desenvolver mais segurança para fazer isso, Gi? Para uma pessoa desenvolver mais segurança para se posicionar num assunto, seja no mundo offline, no mundo corporativo, numa reunião, numa palestra, num palco, num treinamento, ou digitalmente, num Reels, numa live, numa aula que ela vai ministrar, num podcast que ela está dando a entrevista. Eu sempre oriento meus alunos a terem 3 ações. A primeira ação é vigiar os pensamentos. Como assim, Gi, vigiar os pensamentos? Na psicologia, e aí falando mesmo da psicologia e da neurociência, o cérebro funciona assim: aquilo que você pensa gera o que você sente. Um pensamento gera um sentimento. Então, se eu ficar dizendo para mim mesma, ai, é muito difícil isso, eu não vou conseguir, é melhor eu não me expor, eu não domino esse assunto, ai meu Deus, e se eu errar? Esses pensamentos vão gerar insegurança, vão gerar medo. Ou seja, aquilo que eu penso pode me deixar mais segura ou mais insegura. Então, o primeiro ponto, e aí trazendo um versículo bíblico, eu não me lembro agora exatamente onde está escrito, é: vigiai os vossos pensamentos. Por quê? Porque são eles quem geram os seus sentimentos. O segundo ponto não é somente a sua comunicação interna, os seus pensamentos, mas é o meio que você está inserido, porque nós somos sim reflexo do meio que nós convivemos. Então, você, Cleiton, é a pessoa que está nos escutando agora, é. Então, se o meio dela vai alimentando a sua autoimagem, já eu explico o que é isso, vai alimentando a sua autoimagem com reflexos negativos, isso vai impactar no terceiro ponto, que eu já falo qual é. Tá, Gil, o que é autoimagem? Autoimagem é a forma que a pessoa se vê, e essa autoimagem pode ser verdadeira ou não. Eu sempre digo que tem pessoas que são leões, dono da juba, mas se vê um gatinho inseguro e indefeso. E tem aquele gatinho mirradinho, que é porcaria nenhuma, e olha que eu adoro gato, eu tenho 7, mas a pessoa é, olha, um gatinho, não presta pra nada, mas se acha o dono da juba. A autoimagem está distorcida. E o meio que a pessoa está inserida interfere na autoimagem dela. Em especial, falando agora como psicóloga, quando a gente olha para a história dessa pessoa, esse meio impactou ainda mais lá quando ela era criança, quando ela era adolescente, as coisas que ela ouviu ainda impacta hoje. Agora, o terceiro ponto, ela precisa cuidar da autoestima dela. A autoestima é o valor que a pessoa se dá, é o quanto ela se gosta. E sim, a autoestima interfere na segurança para se posicionar. Então, uma pessoa, quando ela tem autoestima elevada, quando ela sabe do valor dela, e eu não tô falando de uma autoestima fake, aquela pessoa ali que eu comentei antes que tá com a autoimagem distorcida. Não, não. Ela realmente sabe do valor dela, ela enxerga as forças dela, ela também enxerga onde ela não é boa, ela tem pezinho na realidade, vai lá, se desenvolve, faz curso, lê livros, escuta podcasts para se desenvolver, contrata mentoria e vai ali, ela enxerga onde ela não é boa, mas ela sabe onde ela é boa. E ela não só sabe, mas ela também usa as forças dela na potencialidade máxima. Então, para desenvolver a segurança, esses 3 elementos são preciosos. A seguir, veio a outra pergunta, que foi: como fazer com que as pessoas entendam o que eu quero dizer? Como eu posso deixar a minha comunicação cada vez mais clara? Ótimo. Ah, eu falei uma coisa, ninguém me entendeu. Ai, quando eu falo, as pessoas não me entendem. É comum a gente ouvir isso por aí. Agora, como que a pessoa faz, então, para deixar a comunicação dela mais clara? 2 elementos importantes que, como psicóloga e neurocientista, eu sempre trabalho nos meus cursos, nos meus livros, são o seguinte: primeiro ponto, você precisa saber qual é o resultado que você quer com a sua fala. Comunicação é algo que você fala que vai gerar uma ação. Em quem?
Quem é esse público? O que esse público vai fazer? Qual é a ação que esse público vai ter? Então, ter a clareza disso muda completamente o seu resultado. Então, qual é o resultado que você quer alcançar com essa comunicação? Aquilo que você fala gera uma ação. Comunicação. Eu sempre gosto de escrever, imagina a cena, escrever comunicação com o A do final da palavra ali de ação, não o último A, sabe aquele ali do meio? Comunicação maiúsculo, é isso. O que você falou tem que gerar uma ação, essa ação vai gerar um resultado. Qual resultado você quer? Então, assim, ó, vou montar uma palestra. Qual resultado eu quero com essa palestra? Eu vou gravar um Reels. Qual resultado eu quero com esse Reels? Eu vou participar de um podcast, eu vou dar uma entrevista. Qual resultado você quer com a sua participação nesse podcast? Porque daí é tudo que você vai falar, a forma que você vai falar, os exemplos que você vai utilizar ali na sua comunicação, tem que gerar, tem que levar para o resultado que você quer alcançar. O segundo elemento que eu falei é que a comunicação, para ela ser cada vez mais clara, ela precisa ser assertiva. Nós temos, Cleiton, 3 tipos de comunicação. E quando eu digo nós, eu estou dizendo nós dentro da psicologia e na neurociência, a gente estuda 3 tipos de comunicação. A comunicação agressiva, a pessoa fala o que quer, do jeito que quer, porque do jeito que dá na telha, porque ela é sincera, ela é honesta, ela vai lá e pá, taca a fala na cara do outro. Segundo tipo, a comunicação passiva. A comunicação passiva finge que está morta, que é para o quê? Não gerar conflito. Então a pessoa não fala, ela evita conflito. Não, para que eu vou falar? Vai que eu pioro a situação. Não, deixa para lá, não se incomoda. Então a comunicação agressiva, ela ofende o outro. Eu falo que ela cospe vespa. A comunicação passiva, ela engole sapo. Eu sempre falo para os meus alunos que carne de sapo é indigesta. Da gastrite, a gastrite cresce e vira uma úlcera, a úlcera cresce e vira uma ursa de tão grande que cresce e vira câncer. E o terceiro tipo é a comunicação assertiva. Tem a ver com o primeiro ponto que eu falei, que a pessoa sabe o resultado que ela quer, só que a forma dela se expressar é uma forma assertiva. Ela fala e ao falar ela se respeita, respeita o que ela sente, o que ela pensa, os valores dela, mas ela respeita o outro. E esses 2 elementos, saber o resultado e ter uma comunicação assertiva, é simplesmente uau. Esses 2 elementos são uau. As primeiras 2 perguntas foram muito relacionadas à maneira como a gente se comunica. Só que a Gi Izquierdo escreve livro pra caramba, faz muitas palestras, publica vídeo no YouTube com uma frequência absurda, no Instagram também. E eu perguntei, Gi, como você consegue chegar na ideia do material novo e executar essa ideia sem ficar ali pelo meio do caminho? E essa foi a resposta dela. Como que eu chego na ideia de criar um material novo? Uma palestra, um livro? E você sabe que para responder essa pergunta, eu me peguei refletindo no último livro que eu escrevi. Quando teve o Hotmart Fire esse ano de 2024, eu pensei, puxa, eu quero lançar um livro de novo durante a palestra do Hotmart Fire. Só que isso já era agosto, só para você imaginar, Cleiton, já era agosto. E eu falei, caramba, vamos lá. Fiz exatamente o que eu vou te falar, já eu continuo, mas eu em 5 dias escrevi o livro Fale Bem e Influencie no Digital. Escrevi o livro em 5 dias, um livro prático com exercícios no meio para a pessoa realizar, já entrar em ação. Mandei para revisão, ok, aprovado. Foi para diagramação, toda a parte técnica ali do livro, ISBN, enfim, gráfica. Palestrei na quinta-feira no Hotmart Fire, no palco principal, lá tinham 7.000 pessoas, foi uma delícia, maravilhoso. E o livro chegou na quinta-feira à noite. Na sexta a gente fez um momento de distribuir o livro, no sábado de manhã a gente fez um momento de autógrafo. Fala, gente, porque minha equipe estava junto comigo, a gente não realiza nada sozinho, nenhuma pessoa realiza nada sozinho. E quando eu fui escrever esse livro, e quando eu vou montar uma palestra, eu faço exatamente isso daqui. Lembra que eu falei do resultado? É por ali que eu começo. Qual resultado eu quero alcançar com esse livro? Para mim, para minha marca, para o meu negócio, qual resultado quem lê esse livro terá? E a partir disso, eu volto então e começo a jogar todas as ideias que eu tenho
para alcançar esse resultado. Lanço todas as ideias, literalmente ali num brainstorm ou num toró de parpite, sem julgamento nenhum, lanço as ideias, depois eu começo a peneirar. Peraí, essa ideia realmente é importante? Precisa estar aqui, ajuda a alcançar esse resultado? Sim, não? Com esse terceiro momento de tomada de decisão, eu começo então a realmente escrever o livro. Escrevo o livro, monto a palestra, qualquer coisa. Qualquer coisa é assim que eu faço e é assim que eu ensino também. E isso te dá muita fluidez na construção das suas ideias. Isso faz com que você consiga alcançar o resultado que você queria, porque você tem a clareza do resultado, saber tomar a decisão do que você mantém e do que você tira, que passa a ser desnecessário e até mesmo poluir a sua comunicação. Então, é algo que é prático, é algo que é fácil e é algo comprovado pela psicologia e pela neurociência. O cérebro funciona desse jeito. Óbvio que o meu primeiro livro eu demorei 1 mês para escrever, mas ele tem muito mais páginas, que foi o Autoestima como Hábito. Eu não lembro agora quantas páginas tem, sei lá, umas 200 e poucas páginas. Mas e esse livro, que é um livro mais curto, eu queria algo prático, até para a pessoa poder consumir no voo. Você imagina que quando eu escrevo o resultado do livro, eu penso assim, pô, eu vou entregar esse livro, a pessoa vai ganhar no palco lá, na palestra que eu vou fazer. E quando ela estiver voltando do evento, eu já quero que ela leia o livro e já tenha uma grande transformação. Então, isso facilita muito a vida. Gi, eu uso isso para palestra, eu uso isso para treinamento, eu uso isso para tudo. Como você pode perceber, o simples ato de organizar o pensamento que vem antes da comunicação já muda bastante, não só a sua maneira de se comunicar sobre uma ideia, a sua maneira de se comunicar sobre o que você pensa, sobre o que você deseja, sobre como você quer levar a informação às pessoas, mas muda também como você pensa sobre aquilo. Essa organização é crucial para que algo seja bem comunicado. O que me leva a um outro ponto. Se você já assistiu a algum programa, tipo um Shark Tank da vida, ou qualquer outra coisa em que alguém precisa convencer outra pessoa de algo, aquilo não poderia ter sido feito por e-mail? Não poderia ter sido feito por WhatsApp? Sim, poderia. Quando você tem uma pessoa falando sobre o projeto da vida dela, o projeto que ela comprou, o projeto que ela adotou naquele período, o jogo muda um pouco. Você vê com mais clareza o domínio da pessoa. E num caso, tipo um Shark Tank ou um TED Talks, a pessoa teve que organizar os pensamentos para fazer um pitch. E pitches assim acontecem na vida real também. Você tem um limite de tempo para falar sobre algo que você deseja apoio. As pessoas acabam sendo meio que obrigadas a planejar o que elas vão falar. Pegando a lógica de Shark Tank, mas vamos levar aqui para a sua vida, para a minha vida. A pergunta que fica é: o que você precisa comunicar? Como você precisa comunicar? E com quem você precisa comunicar para que o seu projeto, para que o seu objetivo, para que a sua meta de fazer algo novo em 2025 aconteça, para que isso deixe de ser uma simples ideia e se torne um acontecimento. Seu canal de YouTube, sua newsletter, seu TikTok, seu review de livro, com quem, como e o que você precisa falar para que isso aconteça. A gente se encontra no próximo episódio.